Petcast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Petcast e hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante com o Júnior da Exata Contabilidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a relação da contabilidade com os veterinários e dos veterinários com a contabilidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as nossas novas publicações. Bem-vindo, Júnior. Bem-vindo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Petcast. Obrigado pelo convite. Conte um pouquinho para nós aí sobre a história da Exata e a sua relação com a contabilidade. A Exata, ela começou em 1989 com a minha mãe. Eu sou de família de contadores, meu pai e minha mãe. Eles fundaram a Exata em 1989 e nesse longo do tempo aí, né? Esses anos. Em meados de 96 eu já estava como auxiliar contábil. Até assumir em 2003, 2001, 2003, 2002, assumi também a parte da responsabilidade técnica. E hoje estamos aí com a Exata, com a sede própria ali na Perimetral, aqui em Lavras. Estamos hoje com colaboradores são 25 colaboradores, entre analistas, contábeis, fiscais, parte societária, departamento pessoal. A gente pode concluir então que você está há 20 anos aí à frente da 20 anos. Responsabilidade técnica da Exata. Responsabilidade técnica da Exata. Como contador técnico, responsável técnico. E a minha mãe, a Maria Déia, ainda continua ativa também como responsabilidade técnica. Estamos lá juntos, nós dois como diretores lá, respondendo pelas contabilidades aí. E ao longo do tempo, houve muita mudança nessa questão de contabilidade, as coisas evoluíram muito, porque a gente vê que a tecnologia ela entrou e revolucionou vários mercados, né? A gente aqui tem um direcionamento maior para o mercado veterinário, a gente vê que o mercado veterinário, por exemplo, surgiram especialistas, né? Antigamente o veterinário ele era clínico, cirurgião ele era tudo. Hoje tem o veterinário clínico, tem o veterinário cirurgião, tem o dermatologista. Na contabilidade, essa parte de tecnologia, essa parte de especialização, ela também acompanhou, ela também evoluiu ao longo dos anos? Com certeza. Hoje, na contabilidade, nasceram nichos de especializações, exatamente para essa evolução da informação, dessa tecnologia, né? Nós preocupamos muito, né, hoje com o fisco. A informação que o fisco tem hoje, ela é em tempo real. E isso fez com que a contabilidade se adaptasse também. E para a gente ter uma informação coerente, correta, para não ter autuação, para a gente ter uma tranquilidade na execução do serviço, tivemos que se especializar. Aí temos lá, hoje, por exemplo, na Exata, nós temos departamentos, dentro do próprio departamento fiscal, por exemplo, nós temos analistas de lucro real, analistas de lucro presumido e analistas simples nacional. Então, subdivisão que aconteceu dentro de um departamento que era de uma contabilidade que antes era o contador e auxiliares. Aí surgiram departamentos. Dentro do departamento surgiu especialistas. Aproveitando a sua deixa, você falou aí de simples nacional, lucro presumido, lucro real, né? Nós que somos veterinários, a gente não tem uma convivência muito próxima disso. Existem milhares de teorias ali. O lucro real é o melhor, porque o lucro real eu vou pagar só um imposto sobre meu lucro. Não, mas o simples é o melhor, porque o simples tem mais flexível, não é uma coisa tão rígida. Qual que é a diferença básica ali? Uma noção básica, se você puder passar para nós aqui, sobre a diferença entre esses tipos de classificação fiscal, né? Uhum. Tributação. E tributação. Regime de tributação. Regime de tributação. É o seguinte, quem que elaborou isso, o governo, em regra geral, vou tentar ser bem mais objetivo aqui, em regra geral, ele desenhou uma escadinha. Em regra geral. Em regra geral, então, a empresa que inicia-se é melhor no Simples Nacional? Em regra geral, sim.
Podem existir exceções, mas aí vão Lógico, ser exceções, né? é lógico. A exceção tem que ser trabalhada, a exceção tem que ser verificada. Aí tem casos. Mas vamos conversar. Em regra geral, as empresas de início é Simples Nacional. E ela vai subindo degrau a degrau. Tanto é que o Simples Nacional, a alíquota é progressiva. Até mesmo para incentivar o empreendedor a crescer. Porque ele chega a determinado momento que a alíquota dele vai subindo. Não, eu tenho que melhorar os meus processos, porque agora o lucro presumido está sendo melhor. Nesse momento que você passa para um lucro presumido, você melhora seus processos, o seu financeiro, a conciliação bancária, tudo tem que ser mais redondinho, não é o Simples Nacional, igual você falou, né, mais tranquilo. Não é mais tranquilo, é porque a Receita exige menos informação, mas não quer dizer que você não tem que ter informação na sua empresa. Eu falo muito isso. Você, independente do seu regime tributário, você tem que ter a informação da sua empresa, você tem que ter os números na sua mão. Lá na Exata, eu sempre bati muito com eu bati na forma boa com a minha mãe, que ela falava assim, não, o lucro real, o lucro presumido. Eu falei, mãe, o trabalho nosso é o mesmo. A diferença é o código da guia. Então, nós temos que colocar um padrão no lucro presumido e no Simples Nacional e no lucro real, mesmo padrão de escrituração, mesmo padrão, até para eu passar para o meu cliente que hoje ele está melhor ali ou aqui. Se eu não tiver um padrão, eu não vou ter informação necessária para falar. Você não vai conseguir comparar resultados dele em diferentes níveis de tributação. Exatamente. Então, assim, na verdade, o regime tributário, em regra geral, é uma escada. O governo, ele desenhou isso. Eles desenharam dessa forma para ajudar quem está começando, com menos burocracia. A gente escuta muito, né? Assim, quem ganha mais paga menos imposto, né? Isso é uma coisa que ficou ali instituída na sociedade e às vezes a gente tem essa ilusão. Mas na verdade é que quanto mais a empresa cresce, mais imposto ela vai acabar pagando, mesmo na parte absoluta quanto na parte relativa. Ou seja, se eu entro no Simples, aí eu comecei lá pagando, se for produto, por exemplo, 4%. A hora que eu chego no teto do Simples, que depois dali eu tenho que sair do Simples, eu vou estar pagando 12%, não sei qual que é, você pode esclarecer isso daí. Mas assim, aumentou tanto o meu percentual quanto o valor absoluto, por causa do aumento do percentual e por causa do aumento do faturamento, né? Não é bem assim não. Não? Não. Por quê? O que acontece? Quando nós pegamos números de alíquotas, você verifica, mas por que a alíquota no lucro real ou lucro presumido é menor que talvez, dependendo da faixa, menor que a alíquota do Simples? Primeiro que o Simples pega mais impostos. Quando você passa para o lucro presumido e lucro real, ele divide esses impostos. Então, a análise ela tem que ser muito criteriosa. Ela tem que ser... tanto é que no lucro real, nós temos que até chegar no sócio, que é uma coisa que afeta muito e que muitos não pensam nisso. Ainda mais na veterinária, que é um trabalho, né, que o custo está no conhecimento, você não mensura esse custo. É um serviço, né? Exatamente. Não é um produto, é um serviço. Exatamente. E aí o que acontece? O lucro obtido no Simples e no lucro presumido, o lucro é isento. No lucro real, se você fazer isso como retirada, como lucro distribuído, para você distribuir o lucro, você vai ter que pagar os 34% de imposto de renda e contribuição social. Aí muitos falam assim, não, então vamos fazer um prolabore, que é despesa e vai fazer a empresa não ter o resultado positivo. Mas se faz um prolabore, você vai pagar imposto de renda e INSS na pessoa física. Olha como que os níveis de análise tem que ser complexa. De certa forma vai acabar pagando mais caro. Como a gente brinca, né? Sai do espeto e cai na brasa. Sai. Não tem jeito de fugir disso. Exatamente. Né? Mas se você analisar quando você cresce, você pega um nicho maior em volta de você que está gerando tanto tributos terceiros, você gera mais renda, automaticamente você gera mais
impostos. Dentro do mesmo segmento, dentro da mesma tributação, dentro do Simples. À medida que eu cresço meu faturamento, Aumenta a alíquota. aumenta a alíquota. Vou pagar mais imposto. Sim. Aí vai chegar num ponto que vai ter que ser estruturado para ver se continuar no Simples é a melhor alternativa. Isso, exato. Mesmo o veterinário, que é prestador de serviço, mesmo vendendo serviço, às vezes o Simples vai ser a melhor alternativa. Até certo ponto, é o que eu falo. A empresa, por isso que o Simples é progressivo e os outros não são. Aí os outros você mudou de faixa e... Não, mudou de faixa, não tem faixa. Mudou de tributário. Mudou de regime tributário. Mudou de regime tributário. Não tem faixa. Acabou. Acabou. Aí dali aí você pode voar. Não, aí você pode exatamente. milhões e tal. Aí você aí o lucro presumido, olha pra você ver, por isso que eu falei com a escadinha, o lucro presumido ainda tem um limite. Não tem faixa, mas tem um limite. A empresa não pode faturar mais que 78 milhões no ano. Se ela faturar acima de 78 milhões no ano, no próximo ano ela é obrigatória a ser lucro real. Entendi. Mas não tem faixa de alíquota de imposto. E do lucro presumido para o lucro real, existe alguma questão assim, o lucro real vai acabar, no caso, quando você for empurrado, obrigatório ali, provavelmente o lucro real vai acabar tendo uma tributação um pouquinho maior. Aí é questão particular. Vai depender de cada caso. De cada negócio. Vai depender de cada negócio. Vou te dar um exemplo, vou tentar ser prático aqui, ó. No serviço veterinário, no lucro presumido, a Receita vira para você, Receita Federal, e fala assim, ó, você vai pagar um imposto, porque a alíquota do imposto de renda e contribuição social é básica, 15,9. Porém, no lucro presumido, em vez de você demonstrar para a Receita qual foi seu lucro, ela vira para você e presume seu lucro. No seu ramo de negócio, eu calculo seu ramo de negócio é 32% de lucro. Independente se o seu lucro foi 50 ou 20. Ela presume que é 32 e você paga como se fosse 32. Entendeu? Então, tipo assim, quando passa para o lucro real, vai aumentar ou vai diminuir? Depende. Qual que é o seu lucro no seu serviço? Está acima de 32 ou abaixo de 32? Se for acima de 32, vai morrer no imposto. Se for abaixo... Aí exatamente. Você vai até, inclusive, economizar. Aí você já deveria ter mudado antes. Exatamente. Aí é a hora de você ter feito uma análise, a minha margem aqui tá dando 20. 18, tem que mudar. Exatamente. Uma outra coisa também que a gente vê o pessoal, e às vezes, pelo pouco que eu discuto ali, né, com vocês, que às vezes a gente confunde, é o seguinte, o lucro real, ele não é baseado no lucro líquido, não, né? Porque a gente pega ali um demonstrativo de resultado econômico, por exemplo, tem um monte de coisas que a gente gasta dentro da empresa que elas não vão poder ser abatidas ali do lucro real. E às vezes a pessoa fica naquela ideia e quer migrar para o lucro real porque achou que o do colega foi melhor, funcionou e não é bem isso, né? Não é bem isso. Realmente, o cálculo do lucro real, quando nós falamos, nós temos uma base de cálculo. E nessa base de cálculo, tem despesas dedutíveis e despesas indedutíveis. Então, as despesas indedutíveis, elas não fazem base. Então, por exemplo, sobrou 10 mil para mim. Mas muito ali pode ter sido despesa indedutível. Então, a base não vai ser 10, a base vai ser 20, a base vai ser 30. E então, às vezes você pensa que vai pagar 2.500, você vai pagar exatamente. 7.500. E uma particularidade muito na prestação de serviço, que até estão... tá sendo muito falado aí na reforma tributária, dos impostos cumulativos, que é o PIS e COFINS, que vai ser substituído na reforma tributária, vai acabar esses impostos, que no lucro real, nas prestações de serviço, ele sofre muito porque ele não tem crédito. Ele é um sistema débito-crédito sobre o faturamento. Por isso que é muito difícil de nós de ter clínicas de prestação de serviço no lucro real. Porque ela não tem crédito. Ela não tem crédito para o PIS e COFINS. Isso não é igual eu falando, em regra geral. Pode acontecer exceções, mas em regra geral, aí não tem o crédito desse PIS e COFINS. Então ali você já morre 9,25 de PIS e COFINS, que é a alíquota básica.
Olha para você ver. Já ficou mais caro que o já simples ficou mais só caro aí. que não, já ali já estourou. Então, assim, é nessas análises que é muito importante. E quando fala, assim, essa ideia, né? Lucro real eu vou pagar sobre o meu lucro. Não, você vai pagar sobre o seu lucro 2 impostos. Imposto de renda e contribuição social. O PIS, o COFINS e o ISS é sobre faturamento. E o pessoal esquece. Aí quando chegam para conversar, não, mas é porque o meu lucro está dando negativo. Tem algumas empresas que, mesmo dando balanço negativo, resultado prejuízo, compensa o lucro presumido, por causa do ISS, PIS e do COFINS. Aí no lucro presumido isso vai ser analisado de forma Analisar diferente, porque a alíquota é presunção. O PIS e COFINS, por exemplo, no lucro presumido é 3,65. No lucro real é 9,25. Aí. Só os 2 impostos. Só essa diferença. O pessoal fala também muito de MEI. Veterinário não pode ser MEI, né? Não pode ser MEI. Nenhuma profissão regulamentada pode ser MEI. O MEI realmente foi para abranger o trabalho que não é regulamentado. Vamos falar assim, contador, advogado, né, o veterinário. Então, assim, o MEI não pode mesmo. E nem o veterinário, mas nenhuma profissão regulamentada pode aderir ao MEI. E eu já vi, às vezes, o veterinário não pôs MEI, ele é um veterinário, mas ele cria uma empresa como se não fosse um veterinário e presta um serviço ali. Quer dizer, são adaptações que as pessoas tentam fazer, mas que, ao meu ver, lá no final, isso pode trazer um prejuízo muito grande, né? É o que a gente chama de passivo, né? As pessoas vão criando um passivo aí durante um tempo, sem saber. E na hora que dá algum problema, perde tudo que achou que ganhou. Então, assim, a preocupação nossa muito é exatamente essa. É de ter tem que ter uma boa orientação, de mostrar os riscos. Não é porque eu montei um CNPJ que eu estou certo ou que eu vou pagar menos imposto. Talvez ali na hora você está achando que está pagando menos, mas você está criando uma situação de um passivo que você não está vendo gigantesco. E hoje, com a informação que a Receita tá muito fácil dela pegar. Essa parte de hoje as notas fiscais são eletrônicas. Hoje tudo é no aplicativo, é Pix. Cara, pegar... eu falo, né? Se a Receita quiser pegar, vai lá no Conselho Regional de Veterinária, busca lá o CPF lá, de todo mundo. Pega lá de todo mundo, busca, faz um depara, que a gente estava até falando sobre auditoria, né? O depara, faz um depara de CPF com CNPJ e Pix, ele acha. E aí a pessoa está exposta. Está exposta. Hoje todos estão expostos. É só a Receita quiser apertar o botãozinho e pegar. Então, fica muito claro que hoje a gente tem que fazer um planejamento de negócio, né, Júnior? Porque você para analisar. Então, o que nós temos que fazer? Vou montar um negócio, eu tenho que saber quem vai ser meu cliente, eu tenho que saber quem vão ser meus parceiros, então vou ter ali uma parceria, uma contabilidade, eu vou ter talvez um consultor financeiro, eu preciso de ter pessoas que tragam informação para que esse meu negócio seja um negócio lucrativo. Agora, para o meu negócio ser lucrativo, eu vou falar, por exemplo, no Simples. No Simples, a hora que eu tive a minha primeira receita ali, comecei a faturar, vendi tanto no cartão, vendi tanto no Pix, vendi tanto no dinheiro. O que é a taxa da maquininha de cartão, ela já não é minha, eu já nem considero aquilo como um dinheiro meu. Agora, no Simples, o imposto ele também já não é meu, porque o imposto no Simples ele é em cima do faturamento. Então, parte daquele faturamento ele já é do governo. Se quando eu estou compondo o lucro do meu negócio, eu negligencio que eu tenho que pagar um imposto, eu vou fazer uma conta errada, eu vou precificar errado no mercado, e aí eu vou começar a criar no mercado um prejuízo para todos que estão envolvidos. Então, se eu sou um veterinário, montei um negócio e estou sonegando imposto, eu estou gerando prejuízo para toda a cadeia do veterinário. Eu estou desvalorizando todo o trabalho do veterinário, porque quem está trabalhando de forma adequada não está contando com o dinheiro que seria o do imposto. E quem está trabalhando de forma inadequada está contando com aquele dinheiro do imposto ali para sobreviver, mas a hora que for pego,
vai perder aquilo com multa, juro, correção e, né? E CPF travado. Hoje, até declaração para o Pix, trava tudo. Você vai fazer um Pix, trava tudo. Então, assim, hoje tem que tomar muito cuidado com isso. E principalmente nesse sentido de precificar. Quando a pessoa não tem esse cuidado, ela acredita que está fazendo certo. E ela não vai deixar uma gordura para uma futura visita da Receita Federal. É o momento que acaba o negócio. Quando o Sebrae fala que de 20 empresas em 2 anos, 10 empresas em 2 anos, 8 não vai para frente, exatamente é essa conta. Começa na precificação, começa a saber seus custos. E o imposto, você falou, o imposto, eu falo, não é do governo não, é do consumidor final. Você tem que ter ciência e falar assim, aqui, ó, ele está vindo aqui comprar isso aqui meu, R$2 ele está pagando para o governo. Então, o consumidor final. E o consumidor final não tem essa noção. Se o preço tinha que ser 10 com o imposto, e você não tem ciência e vende por 8, amanhã que a Receita te pegar e você vai ter que pôr 10, ele muda. Ele não vai entender que você estava dando um desconto para ele. Então, é muito importante a precificação, é muito importante entender o que são os custos mesmo. Eu falo que o resultado da empresa está no custo, não no faturamento. Tem empresas faturando milhões sem um trabalho de custo. Essa empresa não é rentável. E tem empresas com menores faturamentos, com um trabalho dentro do custo, que ela fica... E a gente vê também, aí agora falando para os veterinários, né, e para os tutores também que estão assistindo a gente vê também que existe um movimento para acreditar no imposto de renda a nota fiscal de serviço veterinário. Né? Igual existe hoje odontologia, existe hoje na medicina, existe esse movimento para acreditar. E o que acontece? Imagina se você, veterinário que está nos assistindo, estruturou sua empresa de uma forma que negligencia ou que não tem o conhecimento adequado, às vezes não é nem intencional, inconsciente, é de uma forma que não tinha consciência do erro que estava cometendo, você negligenciou ali a forma correta de você declarar seus impostos, né? E negligenciou na precificação, você não conseguiu avaliar que aquilo ali era algo que era impactante. E aí suponhamos que essa lei, que pode aproveitar para crédito, para bater no imposto de renda, seja aprovada daqui 3 meses. E aí, ela sendo aprovada, a partir daquela data, tudo que for feito para o consumidor, ele vai querer uma nota fiscal. Detalhe, e a nota de clínica veterinária, que nasce certinho, imposto certinho. Não aquela, igual você falou lá, não naquele ajuste. Não naquele CNPJ que, né? E aí, e isso está em tramitação, essa lei está em tramitação, ela pode ser aprovada a qualquer momento. Então, o veterinário que não está se preparando para isso, imagina, a sua empresa ela está lucrativa, mas ela está lucrativa porque parte dela não era para estar sendo comparado como uma receita. Era uma parte que estava omitida ali naquela questão, ou conscientemente ou inconscientemente. Mas, a partir do momento que isso for aprovado, o consumidor final ele vai chegar para você e falar, eu quero minha nota. Sim. E a sua nota ela tem que ser gerada de forma adequada e ela vai ter que ser abatida de forma adequada por um contador. E aquilo vai ser mais um traço, mais um lastro que vai ser feito e que vai gerar fiscalização. E aí você imagina uma empresa que hoje ainda está trabalhando de forma errada, a hora que essa lei mudar e ela não teve tempo para se programar. Vai ser do dia para a noite. E cria um transtorno, né? Porque isso aconteceu na parte de médico, dentista, até eles se profissionalizarem ao longo do tempo. E as pessoas físicas caem na malha. E o tal de cair na malha fiscal, na malha da Receita, não é bacana. Você, né? Então, assim, e gera por quê? A nota não foi gerada corretamente, a clínica não informou para a Receita corretamente, tem que informar a nota, o CPF. Para quê? Eles fazem um cruzamento e tem que tudo bater. A
parte financeira, parte de nota, para ser dedutível lá. Então, assim, realmente tem que tomar esse cuidado, porque tem que se preparar. Não sabemos se vai mudar a lei amanhã ou não, mas tem que ficar preparado, porque no dia que mudar, o governo é assim, ele muda e tá valendo e o consumidor publicou, já acabou. quer. Acabou, e o consumidor já quer. Eu tenho direito. Eu já tenho direito, acabou. Você não, tem uma eu vou falar pra você, não, espera aí 3 meses aí pra eu adequar aqui. Não existe. Não existe não tem como. E assim, a gente também tem que pensar no seguinte, a gente tá trabalhando, né, buscando a valorização da classe dos veterinários, né? Você compara, por exemplo, o veterinário, a classe dos veterinários com dos médicos, né? Tem uma desproporção salarial muito grande. Tem uma desproporção de valores muito grande. Então, hoje, o nosso objetivo é valorizar cada vez mais a classe. Mas essa valorização, ela também passa por vários outros setores. Não adianta eu me especializar em ortopedia, em dermatologia, em neurologia, em cardiologia, mas eu continuar amador na minha gestão, eu continuar amador na minha tratativa, nos meus pagamentos de impostos, e aí eu começo, teoricamente, a conseguir melhorar a minha qualidade de vida, meu padrão de vida, mas às vezes, daqui a pouco eu vou ser pego numa situação, e é um pouco, inclusive, constrangedor se acontecer uma situação desse tipo, né? Porque são várias restrições que vão ocorrer, né? Uhum. E olhando para o que você falou aí da questão de a nota tem que casar certinha lá na receita. Imagina o seguinte, eu sou um cliente, levei o meu cachorro, o meu pet, e você é o veterinário. E você emite uma nota fiscal para mim, uma cirurgia de coluna, R$4.000. Eu pego, vou levar isso, vou apresentar para o meu contador e vou falar assim, olha, eu tive essas despesas com saúde, além das minhas, dos meus filhos, aqui do meu pet também. Aí o contador vai lá e aproveita tudo aquilo, faz todo o padrão, aí vai a receita e acha uma inconsistência e vai chegar para mim e vai falar assim, olha, Paulo, essa nota fiscal que você recebeu aqui do veterinário, ela está com divergência, ela não foi aceita. Aí imagina eu voltar lá em você, veterinário, e falar para você, olha, infelizmente, o que aconteceu? Infelizmente, isso não passou. E acontece muito, né, nesse sentido, que hoje a nota é eletrônica. Então, se é eletrônica, já passou o time. Aí vai descobrir isso, é no outro ano que você vai informar a declaração. Se ele fez uma nota errada no ano passado, não tem como ele voltar atrás e emitir uma nota eletrônica no ano passado. Infelizmente, a pessoa que pegou essa nota, ela vai ter que excluir isso da dedução dela, do imposto de renda dela, e não vai poder aproveitar. Vai se sentir lesada, prejudicada. É óbvio. E o veterinário que fez essa nota, ele também vai ter... Vai ter um transtorno, né? Porque ele não vai conseguir corrigir, porque a nota é eletrônica. E quando começa a dar divergência demais? Porque ele não vai ter errado na nota de um cliente só, vários vão ter pedido. E quando começa a ter divergência demais, chama atenção. Sim. Da receita. Da receita. Para o veterinário. O que ele está fazendo? Aí ela vai correr atrás dele. Para saber o que você tá... Então, é por isso, assim, hoje nós temos que tomar muito cuidado mesmo com a Receita Federal. A informação tá online para eles. E da parte do veterinário, da parte dos profissionais, eles têm que ter o conhecimento de gestão. Buscar profissionais em todas as áreas. Eu falo, você não tem que ter a técnica contábil não, Paulo. Mas você tem que ter o conhecimento. Então, quem está empreendendo tem que ter o conhecimento de todas as áreas. Conhecimento. A técnica, quem executa, a operação sou eu. Como que vai ser montada o imposto de renda? Sou eu. Como que é escriturar a ação fiscal? Sou eu. Mas você tem que ter o conhecimento do que uma nota gera, do que tem que ser gerado, do que são as suas obrigações, o que me custa, para você ter uma gestão de qualidade no seu negócio. Não, o empreendedor, agora, né, tratando como veterinário, o veterinário empreendedor, que é o veterinário que ele resolve ter um negócio próprio, que ele resolve ter uma empresa, ele tem que ter muito conhecimento, inclusive, para conseguir cobrar as pessoas. Então,
a Exata faz lá a minha contabilidade. Eu quero saber da Exata coisas, porque às vezes eu tenho um conhecimento, ou eu fui fazer um curso e cheguei no curso, recebi tais informações, então eu tenho que chegar na Exata, eu tenho que ter condições de discutir, porque senão eu não vou nem saber passar para você com a informação e às vezes... E hoje a informação está tão para nós, para todos, que realmente mas isso ficou sadio. Isso ficou sadio, porque faz com que todos cresçam. Você vem, eu fui ali ontem, eu fui num congresso, eles citaram a lei tal que aconteceu isso lá em São Paulo. Cara, isso faz nós buscarmos e reavaliar todos os dias o que está acontecendo. Da mesma forma que acontece com vocês também. Na área da veterinária, aconteceu uma cirurgia diferente lá no Paraná. O que aconteceu? Fez isso. Então, a informação está muito rápida. Tem que estudar e correr atrás. Isso. Né? E essa conversa, essas perguntas que vêm do empresário, cara, isso só agrega tanto a contabilidade da segurança, porque eu falo que o empresário que não pergunta nada, o empresário que fala assim, eu não sei de nada, você resolve. Gente, eu penso assim, eu tô atrás, eu tô dentro de um escritório, eu não sei o que está acontecendo agora lá na clínica dele, não. Ele tem que ter um conhecimento, porque como que ele me joga uma responsabilidade de gestão, falando que eu não sei nada e você resolve? Ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Por que essa guia veio? Por que deu esse valor? A nossa alíquota não era X? Eu vou e explico. Não, esse mês a alíquota sua mudou por causa da faixa, é assim, assim, assim. E, temos que monitorar esse fator R ou essa compra. Você está comprando de fora do estado, está vindo diferença de alíquota. Você não tem um fornecedor aqui em Minas, não? Pensa se você não tem esse conhecimento. Quando você faz sua cotação, você considera a diferença de alíquota ou não na hora de você realizar essa compra? É aí o que eu falei. Quem compra? Sou eu? Não. Na hora que chega para mim, a nota já veio. Aí, infelizmente, eu já tenho que emitir a guia para você. Aí eu já emito a guia. Então, você tendo conhecimento, não a técnica de como que gera a guia, de como declara, como que apura. Não, mas se eu comprar de São Paulo, o preço vai aumentar 6%. Qual que é o fornecedor de Minas? Ah, não, mas o preço lá tá, pelo preço de lá tá valendo a pena pelo frete e a diferença de alíquota, vale a pena comprar lá. Não vale a pena, vamos pagar mais caro aqui, porque aqui não tem diferença de alíquota. Então, isso tem que ser do empresário. Isso tem que estar no dia a dia, né? O empresário... É na hora. Você está discutindo ali com o fornecedor, você está ali, mandando um pedido para cá e para cá. Ali, a tomada de decisão tem que ser rápida. Eu costumo dizer o seguinte, à medida que a gente vai se especializando, né, quanto maior o conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Né? Mas isso é uma frase interessante, por quê? Porque o fato de você não ter conhecimento, né, te torna irresponsável. Sim. Porque você adquire o conhecimento aumenta a responsabilidade. E aí você aumenta a sua responsabilidade. Isso, mas se você não tem, você é irresponsável. É lógico. É óbvio. É lógico. Se você não tem conhecimento, você é irresponsável. Isso é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, aí você pega o veterinário, ele especializou em cardiologia. Aquilo traz uma responsabilidade muito grande para ele. Ele é um cardiologista. Mas se o outro não tem conhecimento de cardiologia e quer fazer um tratamento cardiológico, ele é irresponsável. Uhum. Sim. Por quê? Porque ele está assumindo uma condição de fazer uma coisa que ele não tem conhecimento para ele fazer. Sim. Ah, não, mas ele tem conhecimento. Então, ele deixou de ser irresponsável. Ele está tomando uma decisão consciente. Sim. Então, o conhecimento traz a responsabilidade. E quanto mais conhecimento você tem, mais responsáveis são suas decisões, melhor vai ficar o seu negócio, mais você evolui e valoriza o seu segmento. Agora, se você não corre atrás de conhecimento... E a sua imagem, a questão, né, hoje em dia, a imagem de tudo, a imagem da empresa, a imagem do profissional, tá tudo ligada. Tá ligada até na especialidade. Ah, o Júnior lá da Exata, ele é especialista em lucro real. Mas se eu não tenho uma imagem da minha empresa, se minha empresa não gera confiança... Quem que vai acreditar que eu sou especialista em lucro real? Não adianta. Não adianta. Imagina, eu falo, o contador, imagina se eu sou desorganizado financeiramente.
Se você não Como que se eu não faço para mim, como que eu vou entregar meu dinheiro na sua mão? Vou deixar o controle da minha empresa numa pessoa que é desorganizada financeiramente. Então, assim, e é gestão. Isso chama gestão. Então, na veterinária, nos outros segmentos, tem que ter gestão. E hoje, a gente, olhando para o mercado, né? A gente começa a ter um monte de ISO, de certificações, certificação ambiental, certificação daquilo. Gente, olha o nível de exigência que o consumidor está. O consumidor quer saber se você tem medidas ecológicas, se a sua energia é renovável. Ele quer saber se você está ligado nas causas sociais, né? Nas causas ambientais. E você sonegando imposto, ou você não declarando imposto, ou você fazendo uma coisa que sem conhecimento ou sem responsabilidade, né? Que daria no mesmo, a gente chegou a essa conclusão aqui agora há pouco, isso significa que a empresa está muito atrasada. Isso significa que o veterinário que está agindo dessa forma, ele está muito atrasado. Porque hoje, a população, hoje o consumidor, ele não aceita mais esse tipo de coisa, não é? Como que você vai confiar numa empresa se essa empresa não te emite nota fiscal, se essa empresa não entrega a sua nota fiscal, se ela não declara oficialmente o que ela está fazendo, né? A gente está querendo declaração de crédito de carbono, de questão ambiental, de questão social, e a empresa não está entregando nem a obrigação dela, que é a declaração de que ela realizou aquele serviço. E para o veterinário, eu acho muito complicado você não emitir uma nota fiscal, porque amanhã você pode receber um processo. Sim. Né? Porque o cliente não tendo razão, ele pode processar qualquer coisa. Se ele vai ganhar ou não, é outra história. Agora, ele te processa por qualquer coisa, mas nem a nota fiscal você emitiu. Não, você não. Realmente é que eu falo aí, chega na justiça, você não tem argumento. Nem documento. Nem documento e nem argumento, nada. É aceitar e aceitar. Então, assim, o cuidado nesses pequenos detalhes que não são pequenos. Eu acho que é isso que todos têm que, né, pôr na cabeça. Tipo assim, não, mas eu sou especialista em veterinário, nisso e naquilo, mas eu não tenho que dar muita atenção para certa área. Não, dá atenção para todas as áreas. É um conjunto. É um castelinho. Desde o porteiro ao cirurgião. Se você cuida de uma forma, de um processo de qualidade igual, o seu negócio vai ter a qualidade que você espera. Se você não cuida de áreas, essa eu cuido com um nível assim, ali assim, 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 a sua régua é baixa. A sua qualidade final não é aquela que você acredita ser. De áreas que você achava que não tem importância. Não tem relação com o resultado final do seu trabalho. Desde o porteiro ao contador, ao assessor jurídico, ao financeiro, ao cirurgião. E isso que você falou é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque eu vejo muito na classe dos veterinários, eu sou veterinário, eu vejo muito na classe dos veterinários querer se desvencilhar de questões que não são exatamente técnicas. Mas quanto mais conhecimento eu tenho, lógico, quanto mais responsável eu fico, mais eu enxergo que o veterinário, ele tem sim que estar em diferentes áreas, com conhecimento em diferentes áreas. Ele tem sim que estar preocupado com o que está acontecendo na parte contábil. Ele sendo dono, proprietário, ou ele sendo um prestador de serviço, ou ele tendo uma empresa para prestar serviço dentro daquela empresa, ou ele sendo funcionário. Ou ele sendo autônomo. Ou ele sendo autônomo com contrato. Sim. Em todas essas situações, ele tem que ter o conhecimento de contabilidade, para ele entender o que está sendo pedido, o que está sendo cobrado, para ele entender a importância do que ele precisa fazer, para amanhã ele não perder dinheiro porque fez uma coisa errada, com conhecimento ou sem conhecimento. Sim. Né? Ele também precisa de entender de gestão, porque ele tem que saber fazer conta, para ele precificar o que ele está vendendo, porque senão, vamos pôr que um aparelho tal, em 5 anos, você depreciando ele custa R$100
por exame de depreciação. Aí você cobra R$80 de exame. No final você perdeu o aparelho, você não tem dinheiro para você repor um aparelho. Fora o imposto, fora a taxa de cartão, fora o profissional que operou ele. Então, assim, se a pessoa não souber fazer conta, ela prejudica todo mundo. Ela é a maior prejudicada, mas ela prejudica todo mundo. É uma cadeia, né? Aí vai fazer um marketing, aí faz um marketing, daqui a pouco sofre um processo ético do conselho porque fez um marketing que fere o código de ética do conselho. Ou não faz o marketing, aí fica para trás, o que aprendeu ninguém está vendo, não consegue. Então, assim, o veterinário ele precisa de entender que ele tem que ser um profissional amplo. Ele não pode, ele é especialista em uma área, mas ele tem que ter o conhecimento das outras. Conhecimento. Do que está ao redor, né? Sim, e por isso que a busca de parcerias é o que faz crescer. Ninguém faz nada sozinho. Em todas as áreas. Então, você tendo um bom contador, um bom advogado, um bom gestor financeiro. Quando nós estamos falando aqui que o veterinário tem que saber de gestão, tem que entender gestão, mas ele não tem que executar a gestão, não. Ele não tem que ir lá vou fazer cirurgia e vou ver meu contas a pagar e meu contas a receber. Não, ele tem que ter pessoas para ser feito. Ele tem que saber, mas ele tem que entender. Para cobrar. Para cobrar. Para saber se quem contratou está fazendo bem feito. E se o que está sendo feito, acontece muito, né? Eu pago os meus custos à vista e divido para o meu cliente em 90 dias. Quando vê, meu fluxo de caixa aperta, onde que eu vou? Vou no banco e pego meu capital de giro. Aí 10% ao mês. Quando você pôr na ponta do lápis, você fala assim, você perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro nesse que você perdeu dinheiro. Você compra à vista para ter um desconto de 1,5% e depois você paga 1,5% para você parcelar para o seu cliente. Porque o seu cliente, dependendo do valor, ele não vai mesmo ter condição de pagar. Exato. Então você tem que ter essa noção, tem que ter essa situação exatamente para ter uma gestão saudável e você ter tranquilidade de ser especialista. Quando o profissional ele tem tranquilidade na gestão da empresa, ele executa muito mais bem feito e tranquilo o que ele faz. Eu tô aqui. Eu tenho tranquilidade na gestão que está acontecendo agora, nesse momento, lá na Exata. Porque eu sei que eu tenho pessoas, tem gestão, tem pessoas capacitadas, desde a recepcionista, a coordenadora do fiscal, que algum cliente deve estar ligando na Exata e ela está sendo atendida. Mas eu tenho segurança na gestão. E quando o profissional não tem essa segurança, ele não executa bem feito o que ele está fazendo na hora, no momento. Ele está ali fazendo o negócio pensando, nossa, o que está acontecendo lá na recepção da veterinária? Será que está, né? Será que está pegando fogo lá? Ele não sabe. Então, assim, essa tranquilidade na gestão vem de querer mesmo conhecer a empresa inteira. E, por exemplo, Júnior, você citou agora que lá na Exata, por exemplo, você tem a sua equipe, você está com confiança. Mas essa sua equipe, ela também está se especializando, né? Ela está trazendo conhecimento e mais cedo, um pouco antes aqui no Petcast, você citou essa reforma tributária, né? Sim. E que, pelo visto, vai acontecer mesmo, né? A gente está vendo o caminho dela bem trilhado ali. Vai. Eu queria explorar um pouquinho aí de você, que você comentasse com a gente os principais pontos de mudança que a gente precisa ficar atento, que o pessoal precisa ali, né, de olhar com a contabilidade deles, né, ou talvez algum especialista no assunto. Na verdade, o que é esse início, né, esse início de reforma tributária, o momento que ela está, eu falo, não é momento nenhum de fazer conta. Por quê? Não temos alíquota ainda. Eles estão tratando a lei. Eles estão lá tirando alguns impostos, transformando em um. A forma de calcular... antes você fazia o sistema débito, igual eu falei, sistema débito-crédito. Não vai ter mais isso. Você vai ter o IVA em cima do valor final. Você pega o valor preço, o valor IVA e paga aquilo lá. Só que aí, não tem alíquota. Nós não sabemos se vai ser 10, se vai ser 15, se vai ser 30. Tem muita especulação. Tá falando, a prestação de serviço hoje vai chegar a 52% de imposto na prestação de serviço. Mas não tem alíquota ainda. Então, assim, eu acho que é prematuro ainda. Não dá para afirmar nada. Não então, dá. Tudo que está chegando ali, daquelas informações desesperadoras e tudo mais, é tudo... Eu sou, assim... Fogo na palha ali. Eu acho, a gente tem que ter uma tranquilidade, porque
Essa reforma está sendo discutida não é agora. Tem décadas discutindo ela. E isso também afeta o governo, independente do governo. Então, eles não podem fazer uma situação que automaticamente eles também vão sofrer. Você acha que eles vão adiantar, falar, vou jogar prestação de serviço agora vai ser 60%? Eles têm muita empresa terceirizada prestando serviço para eles, vai ter muito recálculo de contrato. Você lembra que você falou? Brasil, nós vamos ajustar. Então, eu acho que o caminho não vai ser esse, eu acho que temos que aguardar. Acredito sim que algumas áreas vão sofrer impacto tributário. E-commerce, essas áreas que não Algumas áreas, né? Vão sim sofrer um impacto tributário, sim. Isso aí com certeza vai, entendeu? A questão da prestação de serviço, não acredito muito em profissão regulamentada, que é o caso da veterinária, mas a terceirização, eles realmente vão julgar um pouco do tributo acima para voltar à CLT. Em vez de você terceirizar, hoje está acontecendo muito. A empresa não tem nenhum funcionário, terceiriza tudo. Então, eu acredito sim que vai ter um impacto tributário nessas terceirizações para voltar a ser compensatório você não ter a serviço terceirizado e ter o vínculo trabalhista. Eu acredito que nesse sentido vai ter um impacto. Nesse sentido. Eu não sei se vai voltar a ter o vínculo trabalhista. Porque, não, porque o que está acontecendo hoje, por exemplo? Não vou falar especificamente da veterinária, mas de maneira geral. De maneira geral, a gente tem especialistas. O mundo foi ficando muito cheio de especialista, né? Você na contabilidade, você também deve ter isso. Então, o que acontece, por exemplo? Eu tenho uma empresa de marketing. Aí eu compro freelance ali, uma imagem tal, eu compro freelance uma outra que faz não sei o quê, eu compro freelance uma outra que faz o quê. Isso é tudo terceirizado. E o que a pessoa domina? Ela domina a comercial, a venda daquilo. Então, eu ofereço o marketing, mas tudo que eu pego é tudo terceirizado, tudo vem de outros. E esses outros, eles prestam serviço para muitos outros também. Né? Então, você pega o veterinário, por exemplo, hoje é muito comum, a gente chama de veterinário volante. Você tem um cirurgião, que é muito bom, mas sua empresa não tem demanda, uma cirurgia de coluna. Não tem cirurgia de coluna todo dia. Sim. E aí tem um cirurgião, um ortopedista, né, um neurocirurgião que vai operar a coluna, um cachorro não está andando para ele voltar a andar. Ele faz serviço para um monte de outras empresas. Aí você tem, dentro dessa área, você tem o cardiologista. Mas é por isso que eu citei. Não na profissão regulamentada. Isso é uma profissão regulamentada. Nas áreas de prestação de serviço em geral. O vendedor, os serviços gerais, aquelas grandes atacados, os grandes atacados terceiriza tudo. Não na profissão regulamentada, não nos especialistas. Entendi. Mas nesse pessoal que realmente tinha que ser vínculo e abriu esse espaço para prestar serviço dentro de uma empresa, eu acredito que vai ter uma taxação maior. Mas não na profissão regulamentada e principalmente em área de saúde. Principalmente. Eles não vão mexer, não. Não vão. Porque a área de saúde mexe, o impacto é aumento de preço, né? Não, em tem tudo. É geral. É até para o governo. Um dos maiores compradores é o governo. E aí, se ele mexe, ele compra mais caro. Concorda? Ele é um comprador. Ele é um comprador desse serviço. Então, assim, eu acho que temos que aguardar um pouco. As informações ainda não estão, né? Não dá para... eu pago 10% de imposto, na reforma tributária eu vou pagar quanto? Não, ninguém sabe. Se alguém falar que sabe, mentira, porque não tem alíquota. Hoje, no Brasil, nós temos muitos veterinários formados, né? A gente tem, para você ter uma ideia, né? Não sei se você já tem alguma coisa desse número, já ouviu falar. O Brasil tem mais de 500 escolas de veterinária. O mundo sem o Brasil são 300. O Brasil forma hoje mais de 25 mil veterinários por ano. Né? Então, eu tenho certeza que a gente tem bastante veterinários ouvindo a gente. Estudantes, veterinários já formados. Hoje, o veterinário formou na parte de contabilidade. O que ele tem que correr atrás? Deixa para nós aqui, para a gente chegar no encerramento. O que você dá de conselho para ele? Vai procurar um contador? Você tem que pensar nisso, nisso e nisso?
de acordo com o que ele for fazer. Assim, o que eu deixo o recado, o profissional, aí, o veterinário que acabar de formar, né? Ele procurar, assim, um profissional para entender a partir o começo. E o começo qual que é? É o profissional autônomo, que é uma profissão regulamentada, onde você trabalha como pessoa física. Ali, nesse momento, é o início, onde você vai saber que você ali já tem imposto, você já tem o seu recolhimento previdenciário, você já tem um início de vida profissional. E muitos pulam essa etapa. Fica esperando algum momento para falar, nossa, tem que abrir uma empresa. E eu acho que o começo tá sendo... Aí por isso que quando vai abrir empresa, já entra com uma dificuldade. Quando você forma e entende o início, porque você como pessoa física, você tem imposto. Não é só a jurídica que tem imposto. A pessoa física tem imposto. Então você tem que ter... Quanto que se amanhã eu fazer uma cirurgia pro Paulo lá, quanto que vai ser qual vai ser a minha renda? X. Qual vai ser o meu imposto sobre a minha renda? Y. Aí, nesse momento, ele vai começar a entender. Crédito e débito, né? Ele tem que entender onde que ele gasta básico, dinheiro. Ele vai entender o básico e vai falar assim, opa, peraí, já chegou no momento, já estou fazendo... eu faço uma cirurgia por mês, agora estou fazendo 2, 3, 4... Opa, chegou um momento de eu virar uma empresa. Porque na pessoa física, óbvio, é mais caro o imposto. Só que é uma tabela progressiva. Também igual do Simples Nacional. Então, você procure um profissional para conhecer os impostos sobre renda, que eu falo. Sobre renda. Trabalho. Independente se é pessoa física ou independente de pessoa jurídica, tem imposto. Então, o profissional que sai para o mercado, ele já tem que saber o que eu vou pagar de imposto. Isso é um conhecimento básico que todo veterinário tem que ter. Todo profissional tem que ter. Todo profissional. Todo profissional que sai para o mercado, ele tem que ter esse conhecimento. Acontece muito, sai trabalhando, sai, né? Sai recebendo, vai, trabalha e recebe. Chega no outro ano, procura um contador que você vai ter que fazer um imposto de renda seu. Na hora que vai fazer o imposto de renda, cai para trás. Mas que imposto que é esse? Não tinha nem noção. Aí passou um ano, não se preparou. Não pediu nota do médico que foi, não pediu nota do dentista. Aí eu falei assim, agora sim. Aí acontece o seguinte, próximo ano você vai ficar mais esperto. Aprende apanhando. Então eu acho o seguinte, formou, procure um profissional, marque um horário para ter o conhecimento básico. Tendo esse conhecimento básico, vai te dar bagagem, vai te dar estrutura para amanhã você estar numa empresa, você estar numa gestão, nisso que nós estávamos conversando. E é muito mais fácil aprender enquanto você está pequeno, né? Não, com certeza. Porque depois que cresceu, você tentar... Aí você apaga fogo, eu falo. Aí chega um momento que você está apagando fogo e isso é perigoso. Porque tem hora que você está apagando fogo e não está vendo onde está pegando fogo. Então, assim, realmente tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa cultura, eu acho que tem que, sabe, mudar a cultura. Formei, vou começar a trabalhar. Cara, busque informações sobre como é a vida profissional. Não só técnica, Não só técnica. O que a gente falou aqui é o entorno o entorno, é porque todo mundo fala, imposto no Brasil é muito alto, o governo rouba ali, não sei o quê. Cara, esquece isso. Busque falar sobre isso. Busque conhecer, que vai ser importante para você, para sua vida. E você também deixa de ser massa de manobra, né? Exatamente. Por quê? Porque se você tem um conhecimento, a partir do momento que você tem aquele conhecimento específico, você vai ter uma condição de julgar a informação que está chegando para você de uma forma adequada, né? Conhecimento gera responsabilidade. Então, você passa a ter responsabilidade sobre o que você está propagando ou não, porque você só vai propagar o que você tem conhecimento para julgar. Não é? Com certeza, com certeza. Mas esse recado que eu dou. No início, procure conhecer a profissão e o que essa renda dessa profissão vai gerar de impostos, vai gerar de obrigações, porque isso aí vai ser base para tudo. Gente, eu gostaria de agradecer aqui o Júnior, né? Foi uma conversa muito interessante, trouxe bastante informações para nós. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser mandar perguntas para o Júnior ou procurar pelo escritório da Exata. O endereço vai estar no final do podcast, né? Endereço, contato, e vocês fiquem à disposição. Júnior, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite.
E bacana. Parabéns pela iniciativa aí, porque isso gera conhecimento para todos. Quem tiver dúvida também, quiser mandar mensagens lá com sugestões de tema, né? Aí, às vezes, a gente convida o Júnior para vir num outro momento aqui, às vezes depois que sair também a reforma, né? Para a gente trocar uma ideia. Não, estarei sempre à disposição. Obrigado. Abraço, pessoal. Até mais.